ok? Então, lembrando que nós vamos continuar a nossa aula de biotecnologia. Lembrando que na aula passada nós vimos sobre a parte de melhoramento genético, vimos DNA recombinante, vimos clonagem, ok? Na aula de hoje nós vamos estar vendo sobre PCR e na próxima aula nós vamos estar vendo sobre eletroforese em gel e DNA fingerprint. Show de bola? Professor Fabrício compartilhando aqui a tela com vocês. Deixa eu fixar essa coisita aqui. Então, vamos dar um pin, puxar esse negócio para cá, porque lembra que nós estamos gravando e nós vamos compartilhar essa aulinha aí, ok? Vamos colocar um pouco mais. Show de bola! Então vamos lá, meu querido. A técnica que nós vamos estar vendo hoje é a chamada de PCR, ok? Professor Fabrício, o que significa PCR? Então vem comigo, ó. Reação, esse R é de reação, esse C de cadeia, esse P de polimerase. Então nós vamos estar vendo a reação em cadeia da enzima chamada de quê? De polimerase. No caso especificamente da DNA polimerase, ok? Pergunta, para que serve essa técnica? Essa técnica, ela é nada mais nada menos que uma ferramenta que a gente utiliza para poder amplificar DNA in vitro. O que é isso? Lá no laboratório. Então, nós não vamos replicar, nós não vamos duplicar o DNA dentro das nossas células. Nós vamos extrair esse DNA de dentro das nossas células. Esse DNA agora, lá no laboratório, o que o professor Fabrício vai dizer? Eu vou duplicar, vou replicar, vou produzir bilhões de cópias dessa molécula de DNA. Aí você pergunta assim, professor Fabrício, para que eu quero bilhões da mesma molécula? Aí eu vou te ensinar. O que acontece? Se eu pegar, vou fazer uma analogia. Se eu pegar, por exemplo, um alfinete e jogar esse alfinete na sala de aula, na sala de vocês, imagina a sala de vocês, e eu apagar todas as luzes e fizer uma escuridão, um blackout nessa sala, e pedir para você encontrar um alfinete, você vai ter dificuldade demais. Às vezes nem vai encontrar. Agora, se eu pegar esse mesmo alfinete e produzir bilhões de cópias dele e pedir para você achar um, você vai achar fácil ou difícil? Muito fácil. Então, deixa eu te explicar. O que acontece? No laboratório hoje, os equipamentos que nós temos para fazer análise do DNA, eles são equipamentos que precisam de uma alta concentração do DNA para que eles possam identificar. Então, a PCR, ela vem para poder o quê? Para poder satisfazer aí essa desvantagem que esses equipamentos têm. Ou seja, eles são pouco sensíveis, então precisa de muita molécula de DNA para que eles possam o quê? Identificar e analisar. Então, o que eu faço? Eu uso essa técnica para poder aumentar a quantidade de DNA para que esses outros aparelhos possam identificá-las, entendeu? É esse o objetivo. Primeiramente, vamos relembrar assunto lá do primeiro ano, como que ocorre o processo de replicação do DNA. Então, pega aqui para o senhor Fabrício, ó. Então, nós temos aqui uma molécula de quê? De DNA. Lembrando que o DNA, ele é uma molécula formada por uma dupla, o quê? Fita. Ok? Então, tá aqui. Lembrando que uma fita da molécula de DNA está ligada na outra através de ligações, o quê? De hidrogênio, que ocorrem entre as bases nitrogenadas. Então, vamos pegando aí no seu caderninho e já vai copiando aí para o professor Fabrício, ok? Então, lembrando que aqui, ó, o que nós temos? Nós temos as ligações de hidrogênio. Então, escrevendo isso aqui para vocês. Então, nós temos aqui as ligações de hidrogênio. Perfeito. Então, aqui seriam as ligações de hidrogênio. Então, o que acontece? Lembrando que essa aqui é uma molécula de DNA, né? Quando a nossa célula ela quer duplicar essa molécula de DNA,
o que ela tem que fazer? Nós vamos ter que ter a participação de uma enzima chamada de helicase. Então, vamos pegar aqui, professor Fabrício. Então, nós temos aqui, ó, participação de uma enzima chamada de helicase. Então, vamos pegar aqui, ó, a enzima chamada de helicase. O que essa enzima faz, professor Fabrício? Ela vai romper essas ligações de hidrogênio. Ó. Então, ela vem aqui, ó, e rompe essas ligações de hidrogênio. Ao romper essas ligações de hidrogênio, eu separo as fitas da molécula de DNA. Então, vamos separar agora essas fitas. Ó. Então, a enzima helicase, ela rompe as ligações de hidrogênio, separando aqui, ó. Ó. Separou essa. E separou essa outra fita de DNA. Tudo bem? Então, mais uma vez, a enzima helicase, ela separa as fitas de DNA. Show de bola? Aí, o que vai acontecer agora? Aí nós vamos ter uma outra enzima agora, chamada de primase, que ela vai adicionar aqui, ó, o primer. O que é um primer? É um iniciador de uma nova fita. Então tá aqui, ó, o primer é um iniciador de uma nova fita. Vamos puxar uma setinha aqui e vamos escrever isso para você não esquecer. Só um minutinho, deixa eu dar um aqui. Vamos colocar esse negócio de preto, essa ferramenta. Vamos puxar aqui, ó, e escrever aqui, ó. Quem que é esse danadinho aqui? Esse é o primer. Primer. Fala primer aí, professor Fabrício, com voz alta para toda a sua casa saber que você está estudando. Ó, primer. O que é um primer? Ele é um iniciador de DNA. Tudo bem? Ele é um iniciador de DNA. Então, a gente vai adicionar o primer aí para iniciar uma nova fita de DNA. Aí, o que acontece? Uma vez que eu adicionei o primer, aí nós vamos ter agora a participação de uma outra enzima. O professor Fabrício vai colocar ela aqui, ó, de amarelo, amarelão aqui, ó. Vamos colocar um amarelo aqui. Aqui, ó. Aí nós vamos ter a participação de uma enzima aqui, chamada de DNA, o quê? Polimerase. Então, vem de cá. Então, a enzima aqui, ó, ela é chamada de DNA polimerase. O que a DNA polimerase vai fazer? Ela vai fazer a extensão desses iniciadores, ou seja, desses primers. Então, ela faz uma extensão das novas fitas de DNA. Tudo bem? Então, a DNA polimerase, ela vai fazer a extensão das novas fitas de DNA. Então, como que seria isso, professor Bicho? Vamos colocar com esse verde aqui, ó. Então, ela vai literalmente aqui, ó. Ela pega o primer aqui, ó, e estende o primer usando essa fita aqui como molde. Então, ela vem aqui e vai estendendo, ó. Tá vendo que ela está estendendo? Ó, estendeu aqui essa fita. Fechou? A de baixo que ela faz a mesma coisa. Ela vem aqui e estende, ó. Estendeu. Fechou? Então, ela faz a extensão formando novas fitas. Agora, detalhe importante que você não pode esquecer, que era assunto seu lá da bioquímica, ó. Se ela lê aqui nessa fita uma base nitrogenada adenina, ela vai adicionar aqui na nova fita que ela está estendendo uma timina. Se ela lê uma citosina aqui, ela vai adicionar uma guanina. Se ela lê uma guanina, ela vai adicionar citosina. Se ela lê uma timina, ela vai adicionar adenina. Então, sempre ela vai adicionar bases complementares. Então, quem que é a complementar da adenina? Deixa eu mudar a cor aqui. Quem que é a complementar da adenina? É a timina. E quem que é complementar da citosina? É a guanina. Então, ela sempre vai adicionar as bases nitrogenadas o quê? Complementares. Então, a adenina é complementar da timina
e citosina é complementar da guanina, tá? Vamos destacar isso aqui para você lembrar, tudo bem? Então, a adenina é complementar da timina, a citosina é complementar da guanina. Normalmente, a gente ensina para vocês um macetinho, né? Para vocês memorizarem isso, ó. Então, água tônica, para você lembrar que a adenina liga com a timina, tudo bem? Então, água tônica, cerveja gelada, ok? Vamos repetir isso. Água tônica, cerveja gelada, vai. Água tônica, cerveja gelada, água tônica, cerveja gelada, água tônica, água, gelada, cerveja, tônica, água tônica, cerveja gelada, água tônica. Pronto. Então, memorizou que a adenina liga com a timina, a citosina com a guanina, tudo bem? Então, o que nós fizemos aqui? Nós replicamos a molécula de quê? De DNA. Então, houve aqui uma replicação. Então, produzir aqui o DNA, e essa molécula ela é igual a essa outra molécula de quê? De DNA. Então, eu tive uma replicação. Isso é o que acontece dentro da sua célula, ok? E é o nosso objetivo? Não. Porque, na verdade, agora nós vamos fazer isso aqui fora da célula. E, para isso, eu preciso de outras o quê? Ferramentas, ok? Então, vamos agora pegar aqui essa... Quem foi o safado que riscou esse troço aqui? Risca não, filho. Você está atrapalhando meu negócio aqui, filho do cão. Ó, então, vamos lá. Então, essa técnica nós vamos fazer da seguinte forma. A PCR, então, ela serve para poder amplificar o quê? O DNA. A gente vai usar um DNA de interesse. Então, por exemplo, lá no laboratório, que DNA que a gente vai amplificar? O DNA X lá. Ok? Então, eu tenho que tirar esse DNA de dentro da célula. Aí você pergunta assim, professor Fabrício, quais são as células que têm DNA? A gente pode tirar, por exemplo, as células da mucosa da boca, posso tirar as células da pele, posso tirar as células do sangue, e a do sangue tem uma particularidade. Vem aqui comigo, ó. As células do sangue que contêm DNA tem que ser as células que têm núcleo. Quais são as células do sangue que têm núcleo? Os leucócitos. Lembrando que as hemácias ou glóbulos vermelhos, elas não têm núcleo, então elas não têm DNA. Então, ó, no sangue, os leucócitos possuem núcleo e, portanto, apresentam DNA, tudo bem? Mais uma vez, hemácias têm DNA? Não. De novo, hemácias têm DNA? Não. Mais uma vez, hemácias têm DNA? Não. Hemácias não têm DNA. Então, não dá para usar as hemácias para poder fazer a análise de DNA, tudo bem? Somente os leucócitos. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos prestar bastante atenção. Nós vamos pegar, além desse DNA de interesse, a gente precisa de quem? De nucleotídeos para a formação das novas fitas. Vamos precisar dos primers, que isso é de vermelhinho aqui, ó, que são os iniciadores. Deixa eu colocar isso aqui para você lembrar na hora que você for dar o print na tela. Então, de vermelhinho aqui, ó, o que é isso? Isso é um primer. Eu já tinha colocado aqui, ó. Então, esse é o primer, esse é um iniciador. Tudo bem? E a gente vai precisar agora de uma enzima que seja resistente à temperatura, ok? Se é uma enzima que é resistente à temperatura, não pode ser a nossa DNA polimerase, porque a nossa DNA polimerase, quando a gente eleva a temperatura, ela desnatura, e desnaturando não tem como a gente replicar o DNA in vitro. Por que o DNA in vitro precisa elevar a temperatura? Para romper essas ligações o quê? De hidrogênio, ok? Para ser um processo rápido, que eu consiga amplificar, né, produzir bilhões de cópias de DNA em algumas horas, tá? Então tem que ser um processo extremamente o quê? Extremamente rápido, então precisa elevar o quê? A temperatura. Aí o que acontece? Os cientistas descobriram que vivendo, né, em fendas de vulcões hidrotermais, nós tínhamos determinados micro-organismos que são arqueias, que antigamente eram classificados como bactérias, que conseguiam viver em temperaturas ali acima de 90 graus. Uma dessas arqueias é a espécie chamada de termos aquáticos, ok? Então, o que acontece? A termos aquáticos, vamos sublinhar aqui porque é um nome científico, e se é um nome científico tem que vir destacado no texto, ó. Então, o que acontece?
a termos aquáticos, ela consegue viver aí em fontes hidrotermais. Então, vamos colocar aí, ó. Então, ela sobrevive aí em fontes hidrotermais. Vamos colocar isso. Então, fontes hidrotermais. Então, significa dizer que ela é uma bactéria adaptada a temperaturas o quê? A temperaturas elevadas, ok? Então, a bactéria adaptada a temperaturas o quê? Elevadas. Então, os cientistas descobriram que a DNA polimerase dessas termos aquáticos, ela é resistente a altas temperaturas. E os cientistas foram lá e deram um nome a essa DNA polimerase de quê? De taquipolimerase. De onde vem esse termo TAC? O T é de termos, tá vendo? A inicial de termos, e o AQ é de aquáticos. Então, a taquipolimerase é nada mais nada menos que uma DNA polimerase encontrada nessas bactérias que são o quê? Que é o quê? Resistente a altas temperaturas. Beleza, meu querido? Não tem como colocar em itálico, não. Sem vergonha. Então, vamos lá. Então, beleza. Então, lembra, para que eu possa desenvolver a PCR in vitro, deixa eu esperar o show acabar aí. Apaga para mim, por favor, porque eu tenho que, né, continuar a nossa aulinha. Espera aí, que na hora que nós terminar de riscar aí, o professor Fabrício continua. Beleza? Obrigado. Então, vamos lá. Vamos passar para o próximo slide, queridos. Deixa eu esperar de novo, que aí é isso. Aí, o que acontece agora? O professor Fabrício, eu vou mostrar para vocês aqui, essa PCR, tudinho que vocês viram aqui, ok? Dá um print na tela, porque para passar para a próxima tela, a gente vai ter que apagar isso aí, porque senão fica constando no próximo slide. Deu print? Fechou. Agora vamos apagar aqui tudo. E vamos lá. Ó, o que acontece? A PCR, ela é dividida em 3 etapas. O professor Fabrício fala e você repete aí na sua casa comigo. Ó. Então, a primeira etapa é chamada de desnaturação. A segunda etapa é chamada de anelamento. E a terceira e última etapa é chamada de extensão, ou também conhecido com o nome de alongamento. O que é isso, professor Fabrício? Então, vamos ver. Na desnaturação, o que nós vamos ter? Nós vamos elevar a temperatura para romper as ligações de hidrogênio para poder separar as fitas da molécula de DNA. Então, vamos lá, ó. Eleva-se a temperatura para romper as ligações de hidrogênio para separar as fitas da molécula de DNA, ok? Então, essa primeira etapa nós vamos fazer isso. Então, nós vamos romper o quê? Nós vamos elevar a temperatura para romper o quê? As ligações de hidrogênio para separar as fitas da molécula de DNA. Vamos mostrar isso? Vamos bem devagarzinho aqui, para que eu quero que vocês entendam esse processo. Então, deixa eu pegar aqui o... Então, vou mostrar isso. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, a molécula de DNA. Perfeito? Está aqui. Então, vai acompanhando aqui com o professor Fabrício. Ó, aqui a molécula. Lembrando que, ligando uma fita com a outra, eu tenho as ligações de hidrogênio entre as bases o quê? Nitrogenadas. Fechou? Então, está aqui. Na primeira etapa, o que nós vamos fazer? Nós vamos romper o quê? As ligações de hidrogênio através da elevação da temperatura e não através da enzima helicase, ok? Então, você vai escrever assim para mim, ó. Aqui seria a primeira etapa. Então, primeira etapa. Fechou? Então, tá aqui, ó. Então, mais uma vez, na primeira etapa, a gente rompe essas ligações o quê? De hidrogênio para poder separar as fitas. Então, no final da primeira etapa, professor Fabrício, como é que nós vamos estar, como que vão estar
essas fitas, elas vão estar assim, meu querido, ó. Elas vão estar separadas, ó. Vão estar assim, ó. Aqui, ó. Aqui. Beleza? Então, as fitas vão estar separadas. Terminou a primeira etapa, nós vamos para a segunda, o quê? Etapa. Deixa eu só trocar a cor da caneta aqui, meninos, dá certo? Então, vamos lá, nós vamos para a segunda etapa. Colocando aqui para vocês. Segunda etapa. Professor Fabrício, a segunda etapa, qual que é o nome dela? Então, vamos ler lá de novo. Ó. Então, a segunda etapa, ela é chamada de anelamento. O que, que tem na segunda etapa? O que, que é esse anelamento? Nós vamos ter a ligação de quem? Dos primers nas fitas e separado. Então, vamos colocar assim, ó. Então, nós vamos ter o anelamento. Vamos por ligação, que aí você entende que anelamento é a ligação. Então, ligação dos primers nas fitas que foram separadas. Ok? Lembrando que essas fitas elas foram separadas lá na primeira etapa. Fechou? Então, a segunda etapa é chamada de anelamento. Eu vou ter a ligação desses primers nas fitas que foram separadas. Então, vamos mostrar isso aqui para vocês. O Fabrício mostrando aqui para você, meu querido. Ó, então, lembra, as fitas aqui elas estão separadas. Está aqui, ó. As fitas separadas. Uma aqui, a outra aqui. Beleza? Então, tá aí, ó. As fitas separadas, aí o que, que vai acontecer agora? Os primers vêm aqui e se ligam aqui, ó, nas fitas. Então, ligou um primer aqui de vermelho, o outro vem aqui e liga no sentido contrário aqui, ó, tá? Ligou o outro primer aqui. Fechou? Então, essa é a segunda etapa. É nada mais, nada menos que o anelamento dos primers nas fitas que foram separadas. A terceira agora e última etapa, vamos colocar aqui para vocês, tá? A terceira e última etapa o que nós vamos ter, professor Fabrício? Nós vamos ter agora a ligação, ó, então a terceira e última etapa, nós vamos ter a ligação da DNA, o quê? Polimerase, aonde? Nesses primers, e ela estende os primers usando essas fitas aqui que estão em azul, que eram as fitas antigas, como molde. Então, vamos colocar isso aqui para vocês. Então, ó, nós temos aqui as fitas, bonitinha, ok? Vamos seguir aqui do jeito que a gente estava aqui, uma fita. Tá aqui a outra fita, professor Fabrício. Perfeito? Lembrando que os primers já se ligaram aqui na segunda etapa, então já tem um primer aqui, ó. Beleza? Já tem outro primer ligado aqui também. Show! Aí agora, na terceira etapa, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter a ligação da enzima, chamada de quê? De TAC polimerase, que é a DNA polimerase resistente a altas temperaturas, ó. Então, tá a TAC polimerase aqui, tá a TAC polimerase aqui de amarelinho. O que, que ela vai fazer? Ela vai pegar esses primers e vai estender esses primers. Ó, estende usando essa fita como molde. Então, por exemplo, se na fita molde tiver uma adenina, ela vai adicionar uma timina aqui. Se tiver uma citosina, ela adiciona uma guanina. Se tiver uma guanina, ela adiciona uma citosina. Tá vendo? Ó, estendeu. Aqui ela vai fazer a mesma coisa. Se na fita molde de azul, né? Se tiver uma adenina, ela adiciona uma timina. Se tiver uma citosina, ela adiciona uma guanina. Se tiver uma guanina, ela adiciona uma citosina e assim sucessivamente. O que, que nós tivemos aí? Então, nós formamos duas moléculas, o quê? De DNA aqui, ó, no final. Então, tem DNA aqui, que é igual a esse outro DNA. Então, eu dupliquei o DNA. Então, o que, que eu quero de vocês? Ó, então, no final do primeiro ciclo, eu dupliquei o DNA. Eu comecei com uma molécula de DNA. Então, ó, eu comecei com uma molécula de DNA. No final do primeiro ciclo, que tem 3 etapas, eu passei a ter o quê? 2 moléculas de DNA. Então, vamos colocar essa outra informação para vocês. Ó, isso aqui, meu querido, é o primeiro que
o primeiro ciclo. Então, lembrando que um ciclo de PCR, deixa eu colocar assim, ó. Vamos lá. Um ciclo de PCR, tá aqui, ele tem quantas etapas? 3 etapas. Então, isso aqui seria um ciclo de PCR. Então, um ciclo de PCR é igual a 3 etapas. Fechou? Então, significa dizer que no final do primeiro ciclo, uma molécula de DNA duplicou, passando a ter quantas moléculas de DNA? 2 moléculas de DNA. Aí, o que acontece? A gente começa o segundo ciclo. Aí, o segundo ciclo também vai ter o quê? 3 etapas. Aí, o que acontece? Agora, esse segundo ciclo começa com 2 moléculas de DNA. Aí, eu tenho o quê? A desnaturação, o alongamento e o quê? E a extensão. Então, no final do segundo ciclo, eu passo a ter 4 moléculas de DNA, porque vai duplicando a cada ciclo. Aí, essas 4 moléculas de DNA começam o terceiro ciclo. No final do terceiro ciclo, elas duplicam. Então, vou ter quantas? 8 moléculas de DNA, que vão começar o quarto ciclo. Aí, o que vai acontecer no quarto ciclo? Duplica de novo. Então, de 8 passa a ter quanto? 16, 32, 64, né? 128, 256, 512, 1024. Então, significa dizer que, no final, a quantidade de DNA, então, isso aqui é muito importante que eu vou escrever agora, ó. Então, o número de DNA final, o número de DNA final vai ser igual ao número de ciclos, que na verdade vai ser bom porque é 2 elevado a N. O que é o N? Número de ciclos. Então, 2 elevado a N, em que N é igual ao número de ciclos. Ok? Aí, vamos lá. Vamos imaginar uma situação. Vamos supor que a gente comece uma PCR, né, em que nós estamos analisando um gene que está no cromossomo 1 de uma célula somática lá do nosso corpo. Aí, o que eu faço? Eu extraio, vamos supor que eu uso sangue para fazer a análise. Eu extraio o sangue, os leucócitos. Aí, vamos supor que eu consigo aí isolar 10 leucócitos. Lembra, cada leucócito tem 2 cromossomos 1. Então, significa dizer que em cada leucócito eu vou ter 2 genes desses, né? Porque tem 2 cromossomos 1, esse gene está localizado no cromossomo 1. Então, se cada leucócito tem 2 cromossomos 1, eu vou ter 2 genes desses em cada leucócito. Tudo bem? Então, significa dizer que eu vou começar com quantos genes de interesse? Quantas moléculas de DNA de interesse? Eu vou começar com 20. Por que 20? Porque são 10 leucócitos. Cada leucócito tem 2 cromossomos 1, então cada leucócito vai ter 2 moléculas de DNA com o meu gene de interesse, tudo bem? Então, a gente vai começar, então, DNA inicial, vamos fazer a continha aqui, ó, junto comigo, ó. DNA inicial vai ser igual a quanto? A 20, tudo bem? Vamos supor que a gente faça 30 ciclos de PCR. Então, o meu N vai ser igual a quanto? 30. 30 ciclos de PCR. Quero saber de vocês qual que é a quantidade de DNA final que nós vamos ter. Então, você pode fazer a continha aí agora. A gente tem um tempinho, faz a continha aí que eu quero ver quem vai me dar a resposta correta. Tá, esse processo, fizeram uma pergunta para mim assim, ó, Fabrício, para que serve esse processo? Esse processo serve para amplificar, para aumentar o número de moléculas de DNA. Por que eu quero aumentar o número de moléculas de DNA? Para que eu possa identificá-las quando eu for fazer as análises. Porque os aparelhos que a gente usa para poder fazer a análise de DNA, eles são aparelhos que só conseguem visualizar o DNA se ele tiver em grandes quantidades. Então, o que eu faço? Eu uso essa técnica para ter grandes quantidades de DNA. Entendeu? Então, vamos lá, queridos. Faça para mim essa... Eu quero saber qual que é a quantidade de DNA final. Lembra, a quantidade de DNA inicial é igual a 20. A gente vai ter 30 ciclos de PCR. Eu quero saber qual que vai ser a quantidade de DNA final produzida. Pode fazer aí. A continha para você fazer, professor Fabrício.
Na hora que tiver uma respostinha, pode mandar para mim, por favor. Vocês estão achando escuro aqui o ambiente? Fala para mim se está escuro o ambiente. Eu estou achando, parece... Não sei se é a minha tela aqui, eu estou achando mais escuro um pouco. Vou fazer um botox, ó. E aí? Alguém aí conseguiu uma resposta? Vamos lá, vou fazer com vocês então. Ah, peraí, deixa eu ver. Parece que alguém já mandou uma resposta. Vixe, Maria, o que é isso aqui? Tá, Hugo, ó, o número do Hugo foi esse aqui, ó. Vou copiar aqui. E vou colar aqui, ó. Esse é o número do Hugo, ó. Vamos ver se vai ser essa quantidade. Tá, Hugo? Vamos fazer o teste aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, vamos lá. Então, o número de DNA, esse é o número do Hugo, vamos ver, ó. Então, o número de DNA final vai ser igual ao número de DNA inicial. Então, ó, a gente tá vendo aqui o DNA final, tá? Vou pôr aqui DNA F. Então, vai ser igual. Número de DNA inicial. Quantos DNAs nós temos no início? 20. Então, 20 vezes 2 elevado a quanto? Aí são 30 ciclos de PCR, né? Então, 2 elevado a 30. Vou colocar aí, ó, 2 elevado a 30, ok? Então, primeiro, vamos lá, 2 elevado a 30, vamos ver quanto que dá. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Então, virando aqui. Então, 2 elevado a 30. 2 elevado a 30 dá 1 bilhão. Peraí, então, ó, DNA F vai ser igual a 20 vezes, vamos lá, 1 bilhão, 73 milhões, 741.824 moléculas, tudo bem? Aí vamos lá, então, DNA final vai ser igual a esse número vezes 20. Você errou. Não, errou não, filho, você acertou, ó. 21 bilhões 474 milhões 836.480 moléculas de DNA. Aí, querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que era o objetivo nosso? Nosso objetivo era aumentar a quantidade de DNA para que eles pudessem ser vistos pelos aparelhos lá, para que a gente pudesse analisar ele através de outro aparelho. Te pergunto, será que o objetivo foi atingido? A gente estava com 20 moléculas de DNA. Terminamos com quanto? Com 21 bilhões de moléculas de DNA. Ou seja, o nosso objetivo ele foi o quê? Alcançado. Então, a PCR ela serve para isso, para amplificar, para aumentar o número de moléculas de DNA para que a gente possa o quê? Analisá-los através de uma próxima técnica que eu vou mostrar na próxima aula, que é a eletroforese o quê? Em gel, e você vai aprender a fazer identificação de pessoas, teste de paternidade, saber se é pai, se é mãe, crimes que são cometidos aí para você identificar o DNA, beleza? Mas isso é a nossa próxima aula, nossa aula terminou agora e até a próxima aulinha, ó. Beijo no coração de vocês, até a próxima, tchau!